Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do programa Café com Leite aqui pela TV Verde Vale e pela BrisaNet TV, canal 137. Com o compromisso de manter o nosso telespectador sempre muito bem informado, convidamos hoje o professor de Direito Tributário, auditor da Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará. Ele também que é mestre em Economia e doutorando em Administração Pública. E é com ele com quem vamos conversar. Boa noite, doutor Wildes. Que honra recebê-lo aqui mais uma vez em nosso programa, né? Sempre com novidades. E agora, né? Com mais uma edição do livro ICMS e Processo Fiscal, o qual eu sou leitor, sou assíduo do seu compêndio, viu? Que bom. Causa 15ª muita edição. Satisfação. Muitas novidades aqui para nós, né? Tem algumas novidades, são 3 anos de atualizações, desde a última edição, em agosto de 2015 até hoje. Você sabe que a máquina de fazer normas tributárias não para, né? Não para, né? Está aí o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário que nos mantém informado dessa fabricação. Essa fabricação de normas. De normas. E haja cabeça para isso. E haja disposição de acompanhar tanta mudança em face também de um cenário econômico, né, que também decorre de mudanças, né? Sim. Ou seja, na verdade, a norma vem atrás das mudanças que o mundo implementa. Sim, né? sim. Há tempos atrás, ainda na Constituição anterior, com o ICM, a prática era do comércio das atividades simples, né? Compra e venda. Hoje, a quantidade de contratos e a diversidade dos contratos fazem com que a administração tributária também modifique suas normas para tentar tratar aqueles contribuintes que estão em situações diferentes de forma diferente. Sim. É o que a Constituição determina como princípio da isonomia. Muito bem. Um outro ponto, doutor, é a questão, nós enxergamos hoje no Brasil mudanças constantes, né, tributárias. Vamos falar aqui em termos tributários. Constantes, tanto a nível nacional, como a nível de estados, como a nível de municípios. Essas mudanças, os aperfeiçoamentos, eu diria assim, o senhor entende isso como uma pequena reforma tributária, um indício de uma reforma tributária, ou o senhor acha que a coisa precisa mudar mais, de uma forma mais agressiva? Nós podemos entender a reforma tributária dentro de 2 conceitos. Um conceito mais amplo, em que a estrutura do sistema é modificada. Por exemplo, hoje nós temos uma tributação basicamente sobre o valor adicionado e sobre o consumo, né? 2/3 da arrecadação brasileira é sobre sobre a folha de salário, consumo e valor adicionado. Isso faz com que essa tributação ela recaia mais pesadamente naqueles contribuintes que não fazem poupança, contribuinte com até renda de 30 salários mínimos, por exemplo, e desonera mais de quem sobre aqueles contribuintes que oferem renda a partir desse limite. Isso seria uma reforma tributária ampla, estrutural. E podemos entender também que em um sentido mais específico, que toda mudança muda também o sistema. Então, certo. À medida em que, por exemplo, se introduz o Simples Nacional, em que é um sistema simplificado, em que retira a competência dos entes municipais e estaduais e o ente que edita as normas é a União, acontece aí uma centralização de competência tributária, em que os municípios e os estados abrem mão da sua competência. Isso é uma forma de reforma tributária. Além do que ele traz uma simplificação ao
congregar, ao atrair 7 tributos diferentes das 3 esferas de poder numa só guia de recolhimento. Não deixa de ser burocraticamente, eu diria até assim que é uma mini-reforma. É uma mini-reforma e que descomplicou, entre aspas, a forma de gerar o tributo, né? Isso. Mas internamente, a nível de controle, isso burocratizou, porque a União vai ter que dividir essa arrecadação, né? Na verdade, é uma arrecadação, e aí está a questão ao mesmo tempo da complexidade e da simplicidade. Essa repartição ela é feita financeiramente. O Banco do Brasil, à medida que os códigos de receita ou as rubricas de receita, ICMS, ISS e contribuições federais são arrecadadas num único documento de arrecadação, aquelas tabelas que são os anexos da Lei 123 já determinam para qual ente vai aquele valor. E aí um sistema de conta corrente administrado pelo Banco do Brasil faz com que esses repasses se deem automaticamente. Isso, arrecadação e distribuição, né? Centraliza, né? Centraliza, os entes arrecadadores fazem a receita, repassa para o Banco do Brasil, que repassa imediatamente para as unidades federadas competentes, dentro da sua competência. Com o apoio do Frigorífico Industrial do Cariri. Alô, empresários do ramo alimentício, precisando adquirir carne para o seu estabelecimento? Adquira aquelas que têm o selo de qualidade do Frigorífico Industrial do Cariri. No Frigorífico Industrial do Cariri você vai encontrar produtos de procedência que atendem a todas as exigências do padrão de qualidade e higiene, desde o abate até a entrega aos seus distribuidores. Por isso, não perca tempo, fale já com um dos nossos gerentes e tenha em seu estabelecimento as melhores carnes da região. Frigorífico Industrial do Cariri fica na Avenida Paulo Maia, número 2000, na terra do Padre Cícero, em Juazeiro do Norte. Eu falei Frigorífico Industrial do Cariri. Neste sim, você pode confiar. Um abraço a todos que fazem o Frigorífico Industrial do Cariri. Dr. Wildes, o seu livro, eu quero voltar um pouquinho, mas eu quero continuar esse bate-papo sobre o simples, sobre essa complexidade, que eu quero aqui deixar o nosso telespectador hoje muito bem informado, viu? E eu vou lhe explorar até o final do programa. Quero muitas informações, mas eu quero dizer, como disse no primeiro momento, que sou adepto do seu livro, consulto com muita frequência, né? Aprendo muito. Obrigado. Né? Mas eu queria dizer para o nosso telespectador aqui, doutor, o senhor usa uma linguagem que de fácil aceitação, de entendimento, interpretação. Com que objetivo? Seria esse para eu aprender rápido? Na verdade, dada a complexidade da norma, antes eu queria só fazer um breve esclarecimento, Leite, da minha satisfação de estar aqui no seu programa. É o segundo convite que você me faz. Você já está convidado por mais segundo, terceiro, quarto e quinto. E eu me sinto bem à vontade aqui no Cariri, em Juazeiro, que é a minha terra de criação. Nasci em Brejo Santo, mas... do Cariri, né? Do Cariri, exato. Então, voltando à questão da complexidade do sistema tributário, funciona mais ou menos assim, eu vejo mais ou menos assim. Tudo que em termos técnicos é complicado, e aí a contribuição dos contabilistas de uma maneira geral tem prestado esse enorme serviço ao país, de forma a traduzir o que é técnico em termos de linguagem tributária numa simplificação para que o contribuinte possa acompanhar o cumprimento de suas obrigações e evitar possíveis apenações legais. Certo. Então, esse é um grande contributo do segmento de contabilista para o país, para um bom desenvolvimento das atividades negociais e do progresso do país. Como contador, eu digo muito obrigado. Ok. Então, assim, a ideia, e aí eu sempre coloco nas minhas primeiras aulas, antes de lecionar assuntos em relação à matéria tributária, de que
é possível qualquer pessoa, com base em regras mínimas de hermenêuticas, acompanhar a legislação tributária se ele observar pelo menos 3 níveis digamos assim, de peneiras que possam filtrar exatamente na situação que ele se encontra qual é a norma a ser aplicada a um caso concreto. E aí eu citaria, por exemplo, aos princípios básicos de hermenêutica, que são hierarquia, especialidade e temporalidade. Em qualquer norma, seja a tributária, seja a civil, seja a penal, se o intérprete utilizar basicamente esses três princípios, pilares, né? Esses pilares condutores de uma boa interpretação, ele vai entender que se o negócio que ele vai fazer está sujeito ao tributo A, B ou C, basta ele consultar a norma específica e dentro da norma específica aplicar sucessivamente a interpretação pelo modo hierárquico, pelo modo da especialidade e pelo modo da temporalidade. Consequentemente terá uma conclusão perfeita, né? Eu diria o mais próximo possível do perfeito, porque é obra humana sujeita a falhas, né? E aí os tribunais administrativos e judiciários estão aí para socorrer alguns intérpretes e aplicadores do direito. Certo. Mas, doutor, nesse contexto, a intenção do escritor, que é o senhor, é buscar, acima de tudo, a acessibilidade das pessoas de uma forma prática, objetiva, para que possa... Eu estou dizendo isso usando o seu instrumento, o seu compêndio, a forma como ele é escrito. Então, eu quero saber isso daqui a pouquinho, porque eu vou falar na Juaço, a maior distribuidora de ferro e aço do Cariri. Se você está precisando adquirir ferro, aço, madeirites, resinados e plastificados, tábuas e barrotes de pinos, não compre sem antes visitar a maior distribuidora de ferro e aço de toda a região do Cariri, Juaço Atacadista. Só lá na Juaço Atacadista você vai encontrar o que há de melhor, com preços acessíveis e condições de pagamentos especiais. Venha para Juaço Atacadista e faça já o seu orçamento sem nenhum compromisso no site juaço.com.br ou ainda pelo telefone 3571-8888. Juaço Atacadista, nosso produto é aço, mas o nosso forte é você. Um abraço a todos que fazem a Juaço Atacadista. Então, doutor Ildes, eu estou afirmando da simplicidade, da forma como o senhor escreve, né? Isso traz grandes resultados, mas eu não sou a pessoa indicada. Eu quero saber do senhor, a intenção do senhor fazer um trabalho dessa natureza, simples, de fácil interpretação, qual o seu objetivo principal? Pois bem, como eu estava dizendo... Porque o seu livro eu indico, viu? Obrigado. Como eu estava dizendo, quando as situações elas podem ser enquadradas no tipo legal, no caso do tributo, a primeira regra é que é constitucional, que é a da licitude. Sim. Se você pratica um ato negocial que não esteja previsto em qualquer dos tipos legais que se enquadra em tributação, você não está sujeito a pagar tributo. Certo. Essa é a regra da licitude. Tudo é permitido para o particular, ao invés do setor público, que só é lícito fazer o que está previsto em lei. Certo. O princípio da legalidade. Então, nessa seara é o seguinte, é claro que basicamente, como eu falei anteriormente, os fenômenos econômicos, os fenômenos negociais, eles nascem, são desenvolvidos, viram contratos, e depois é que vem o fisco ver se houve um ganho com aquele contrato, e aí passa a tributar segundo a previsão da competência de cada ente. Certo. Então, nesse aspecto, por exemplo, se um negócio, eu tenho dúvida se se enquadra na regra de tributação ou na regra de isenção,
Então, eu posso, com essa aplicação desses 3 princípios, saber se é essa regra que é aplicada ou a outra. Por exemplo, a venda de um determinado produto, ela é tributada, aí basicamente a gente orienta ao aplicador, ao interessado, que procure na regra especial. Se não estiver na regra especial e for uma regra de tributação, está na regra geral. Então, as regras especiais são as regras de exceções. Certo. E aí entram, por exemplo, as desonerações, como isenção, redução de barra de cálculo, diferimento e outras, não incidência. Então, essa é a aplicação da regra especial. Ou seja, um critério de fácil interpretação até para quem, digamos assim, não é contador, né? Até para quem está iniciando como neófito, né, na seara. Estudante, né? E aquelas pessoas que estão iniciando o exercício do comércio e também devem ter conhecimento. Eu sempre digo que para ser empresário no ramo comercial e industrial só precisa ter dinheiro e conhecer a atividade, né? Mas, na verdade, se ele não conhecer tributo, ele dura pouco tempo e não sabe por quê. Porque o tributo hoje é um componente muito importante na formação do preço. Com certeza. Se ele não sabe formar um preço de venda que dê sustentabilidade ao negócio, ele vai ter problemas no futuro. Diga-se de passagem, obrigatório de conhecer, né? Inserido no contexto do condição sine qua non, se ele quiser permanecer no negócio. Doutor, vamos tomar água? Sim. Água mineral São Geraldo aí. Apoiando o programa Café com Leite. Doutor, me permita só um minutinho, fique saboreando a água que eu vou preparar um café para nós, viu? É rapidinho, e antes vou dar um recado aqui, vou falar aqui para o nosso telespectador, além das novidades sobre a legislação do ICMS no estado do Ceará, vamos falar na melhor água da região, água mineral São Geraldo. Afinal de contas, a água é fonte de vida e por esse motivo é tão importante ingerirmos uma água de qualidade. A água mineral São Geraldo é leve e pura, pois ela é extraída da fonte engarrafada seguindo todos os padrões de higiene e segurança. E é com ela que é fabricado o delicioso refrigerante de caju que todos nós conhecemos, a Cajuína São Geraldo. Por isso eu recomendo a água mineral São Geraldo, ela que é número no mercado, é sinônimo de saúde. E é com ela também que é produzido, que é feito, né? O delicioso café sem nome para os nossos convidados, que são aqui muito bem recebidos e vão sempre saborear um delicioso café sem nome. E agora, vou oferecer aqui ao nosso convidado, Dr. Francisco Wildes, que está aqui no programa Café com Leite. Dr. Wildes. Okay, obrigado. Café sem nome ainda, viu? Quer saber mais sobre a legislação do estado do Ceará? Não saia daí, porque Dr. Wildes vai ficar aqui comigo e daqui a pouquinho a gente volta. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. Pensando em fazer a festa da criançada, vou te recomendar a maior distribuidora de doces da região, a distribuidora Judebalas. Lá você encontra tudo para fazer a sua festa, como biscoito, bombons, chiclete, chocolate, pipoca, pirulito, salgadinhos e muito mais. Na distribuidora Judebalas você encontra todas as delícias com preços pequenininhos para fazer a sua festa e a festa da criançada. A Judebalas está disponível para melhor atendê-lo e deixar sua vida mais doce e mais saborosa. O Frigorífico Industrial do Cariri inovou e vem melhorando a cada dia. Com a qualidade que vai do campo à mesa do consumidor, os produtos do Frigorífico Industrial do Cariri são de procedência, que atendem à exigência do padrão de higiene e excelência exigido pela CIF, respeitando as legislações nacionais e internacionais vigentes. Os produtos originados no Frigorífico Industrial do Cariri, esse sim, você pode confiar.
A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Joaço. Dispomos agora de uma grande variedade de madeirites resinado e plastificado, tábuas e barrotes de pinos. Oferecemos um atendimento diferenciado com rapidez e agilidade nas entregas. E facilitamos a forma de pagamento de acordo com o seu bolso. Há 23 anos, com os melhores itens somado a uma estrutura bem ampla. Joaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. Neste intervalo, saboreamos um delicioso café sem nome preparado com água mineral São Geraldo, acompanhado de uma deliciosa torrada da indústria de pães Pão Nosso. Se você faz questão de viver bem com qualidade, então você deve sempre adquirir um produto Pão Nosso. O pão de forma, o pão de leite, o sequilho, a torrada, dentre tantos outros com sabor incomparáveis, nos proporcionará uma vida mais saudável e cheia de momentos felizes. Você encontra um produto Pão Nosso em qualquer supermercado próximo da sua residência. Se não tem, é só ligar 35716313. A indústria de pães Pão Nosso fica em Juazeiro do Norte, na rua Marcos José Rodrigues, número 36, na segunda etapa do Novo Juazeiro. Pão Nosso, é uma honra lhe servir. Um abraço a todos que fazem a indústria de pães Pão Nosso aqui da terra do Padre Cícero, atendendo a todo o estado do Ceará, Piauí, Paraíba e também o estado da Bahia. Pão Nosso, é uma honra lhe servir. Dr. Wildes, no Brasil nós temos normas demais, né? Em termos tributários, segundo o Instituto Brasileiro, nós temos um pouco mais, desde a Constituição de 88, um pouco mais de 300 mil normas tributárias. Quer dizer, eu acho demais. Por que tantas normas? É tão complexo se cobrar tributos no Brasil, doutor? Não, até que não. Até que, inclusive, a proposta de reforma tributária do deputado Raul vem, parece que, atender um aspecto da simplificação do sistema. Mas o fato é que, como eu falei no bloco anterior, pelas normas tributárias elas serem muito específicas para cada setor da atividade, então há necessidade de manter um tratamento uniforme para cada setor. E aí nós temos, por exemplo, o setor de calçados, o setor de água mineral, o setor de tecidos, o setor de veículo. Então, para que haja uma uniformidade de tributação e um tratamento mais isonômico, há necessidade de regulamentação por setor a tributação. Isso para não perder o controle, o Estado como um todo? Não, também, para não perder o controle, se bem que o controle ele está se dando de uma forma mais efetiva em face da informática, né, do crescimento das operações eletrônicas, né? Certo. A nota fiscal eletrônica, o cupom fiscal eletrônico e os documentos de informações eletrônicos prestados ao fisco fazem com que o fisco tenha capacidade de fazer uma pré-auditoria dessas atividades sem o acesso direto ao contribuinte. Isso pode ser feito com o cruzamento de informações, de segmentos, e até o comparativo de sistemas. A gente tem, por exemplo, como se comporta em termos de tributação de ICMS o setor de calçados do Ceará em relação a um outro estado similar. Então essas análises são feitas, né? Para que não haja um prejuízo para o setor, né? Em termos de dumping econômico, né? Em que
por exemplo, tivemos há um tempo atrás uma importação demasiada de tecidos chineses, né? E aí o controle, que é da competência da União, né? O controle do mercado externo, teve que ser revisto alguns pontos de tributação, né? E em termos nacionais, em relação ao próprio mercado de alguns segmentos que deve ser tratado diferentemente para que não haja excesso de tributação de uns e menos tributação de outros. Sei. O que eu acho, doutor, nesse aspecto de equilíbrio fiscal, equilíbrio de forma de tributação, quando o senhor faz esse comentário, é a questão, veja só, de desequilíbrio. Eu estou do outro lado, né? Eu estou enxergando o outro lado e veja só. Se eu sou uma pequena empresa, o meu custo operacional é um. Se eu sou um grande, meu custo é outro, porém eu tenho incentivo, porque o incentivo geralmente ele vem para o grande, para o pequeno, o incentivo não tem muita valia. Mas eu tenho aquele intermediário, é o sofredor. Ó, nessa escala aqui eu tenho esse do meio aqui, esse do meio é o sofredor, doutor. E nós precisamos, assim, esse pessoal dessa escala intermediária precisa de um incentivo para a sobrevivência, porque ele vai competir com o pequeno, que tem capacidade de competir porque não tem custo tão elevado, e porque o grande, com o seu processo produtivo lá, ele tem incentivos tributários que tornam o seu preço bem mais competitivo. Essa visão de buscar uma contribuição do Estado como um todo, contribuir com essa escala intermediária para uma sobrevivência. Essa deve ser uma preocupação constante do poder público, uma vez que quando há, por exemplo, os incentivos da Lei Complementar 123, da Lei Geral do Simples Nacional, baixou, de uma certa forma, o custo de administração dos tributos lá previstos na lei, né? São 5 contribuições, o ICMS, o Imposto de Renda, o IPI e o ISS. Então, na administração de uma única guia de recolhimento, realmente houve em tese pelo menos, houve redução do custo operacional. Em relação às grandes empresas, a questão é de ganho de economia de escala, né? Eles conseguem produzir mais com menos, além do que o acesso ao crédito é mais facilitado devido às garantias que os grandes empreendimentos têm para suportar o acesso ao crédito. Então, isso pesa favoravelmente para o grande em detrimento do médio. E aí, nós voltando à questão do médio, realmente o governo precisa fazer essa transição entre a pequena e microempresa e a grande empresa e criar um sistema que compense, não assim, proporcionalmente, que ele não pague nem tanto quanto ele deve pagar quando ele sair do Simples, nem tanto quanto a grande empresa que, por exemplo, tem um FDI. Mas isso eu quero conversar com o senhor em um minutinho. Eu quero saber mais sobre o Simples, porque eu quero falar agora na distribuidora Judebalas. Não faça a festa da criançada sem antes visitar a distribuidora Judebalas. Lá você vai encontrar balas, bombons, biscoitos, chocolate, pipoca e muito mais com preços acessíveis. Na distribuidora Judebalas, todas essas delícias, os preços são pequenininhos. E você adquirindo produtos durante todo o mês de novembro e dezembro, você vai concorrer na promoção natalina a uma moto, uma TV LCD, 2 TVs de 40 polegadas e 6 notebooks. Tudo isso se você adquirir produtos na distribuidora Judebalas. A matriz fica em Juazeiro do Norte, na rua São Paulo, 1184. E a filial na Avenida Ailton Gomes, número 2001, no bairro Pirajá, na terra do Padre Cícero. Distribuidora Judebalas. Um abraço a todos que fazem a distribuidora Judebalas. Doutor Wildes, aproveitando essa deixa aí dessa sua informação na questão da ordem crescente, eu diria assim, ou proporcional das alíquotas do Simples aí, que é com esse advento, né,
que o Estado está preocupado em manter esse equilíbrio, eu tenho detectado que com essas inovações aí, das alterações da Lei 123, esses impostos sofrerão pequenas alterações na tributação. Sim, de fato. A Lei 155, Lei Complementar 155 de 2016, ela mudou as tabelas de cálculos do Simples Nacional. Então, ela tentou fazer uma regra de passagem, por exemplo. A doutrina, os estudos demonstravam que muitos contribuintes, muitos empresários, eles se viram na condição de sair do Simples, uma vez que o negócio cresceu e o faturamento aumentou, e a tendência é que muitos deles saíssem do Simples Nacional. O que é que alguns faziam como meio de manter-se no Simples e não sofrer de uma hora para outra, de uma forma abrupta, uma tributação muito alta do regime de recolhimento normal, regime de apuração de pagamento normal. Eles procuravam não apresentar tanta receita quanto acontecia na prática. Certo. Isso é uma prática conhecida comumente. É para sobreviver, doutor, é para sobreviver. Pois é, devido também à questão de mercado, né? E a questão da concorrência e da recessão que bate na porta, principalmente dos pequenos. E com o congelamento, eu diria assim, desse limite por 2, 3, 4 anos, isso dificulta, né? As despesas aumentam, as coisas aumentam e o limite fica ali estabelecido e as empresas ficam sufocadas. Os limites eles foram flexibilizados, por exemplo, para exportação, que então quem tinha limite de 3,7 milhões, 3 milhões e 700 milhões de venda interna, 3,600 de venda interna, passaram também a somar a este valor quem exportava mais 3,600. É uma regra que beneficiou quem conseguia exportar. E para 2018, no próximo ano, né, o limite já será outro, né? 8 milhões e 400. 4 milhões e 800 e o mesmo valor para exportar, né? Pronto, isso. Tinha uma previsão anteriormente de que o próprio comitê gestor poderia regular esse aumento de limite, mas o legislador foi mais comedido na medida em que o próprio legislador achou por bem de ele implementar essa mudança, porque seria uma mudança calculada com base, por exemplo, na inflação, e aí ele dispararia a cada ano esse limite de faturamento. Mas eu sou a favor dos empresários, o Estado tem que ter um controle maior. Essas alterações, nada com o Dr. Wildes aqui, que é um escritor, um estudioso de direito tributário e professor, mas assim, fica aqui essa questão de que o Estado eu generalizo, o Estado, União e Município, quando se publica uma nova lei dessa, ela só vem agredir os empresários, os contribuintes, que são sofredores, que têm que absorver esses encargos, né? Isso dificulta a gerência do seu negócio. Mas vamos tomar mais uma água? Sim, bora lá. Tomar mais uma água e a gente continua a nossa conversa aqui daqui a pouquinho. Bom, quer saber mais sobre a legislação do ICMS do Estado do Ceará? É só você não sair daqui, porque se você quer fazer exames laboratoriais, eu vou indicar para você o melhor do Cariri. Laboratório LAMIC, Novembro Azul, mês de proteção, mês de prevenção de câncer de próstata, mês que o Laboratório LAMIC está lhe proporcionando grandes descontos se você realiza os exames preventivos da próstata, são 35%. É impressionante. Só no Laboratório LAMIC você vai encontrar esse desconto durante todo o mês de novembro. Mas a prevenção do câncer de próstata é o ano inteiro, né? E você encontra um Laboratório LAMIC em toda a região do Cariri. Campos Sales, Araripe, Juazeiro do Norte, Caririaçu, Mauriti, Milagres, em todos os lugares você encontra pertinho de você
um posto de coleta do Laboratório Lamic. Cadastrando o seu telefone, você recebe por SMS a comunicação da conclusão dos seus exames. E no conforto da sua residência ou empresa, você imprime no site laboratoriolamic.com.br todos os seus exames e leva para o urologista para mostrar os seus exames e cuidar da sua saúde. Afinal de contas, Laboratório Lamic é tradição com modernidade aqui na região do Cariri. Um abraço a todos que fazem o Laboratório Lamic. Dr. Wildes, mais um café? Obrigado. Café sem nome aos nossos convidados aqui do programa. E as pessoas continuam na rua perguntando se tem café aqui. Eu digo, eu só quer saber, vá lá. Né? Quer saber mais sobre ICMS? Daí, daqui a pouquinho a gente volta. É rapidinho. A maior variedade de produtos em aço para construção e serralheria você encontra na Joaço. Dispomos agora de uma grande variedade de madeirites resinado e plastificado, tábuas e barrotes de pinos. Oferecemos um atendimento diferenciado com rapidez e agilidade nas entregas. E facilitamos a forma de pagamento de acordo com o seu bolso. Há 23 anos com os melhores itens somado a uma estrutura bem ampla. Joaço, nosso produto é aço, nosso forte é você. 71% do nosso organismo é composto por água. Assim, sabemos que ela é essencial para a vida. Pensando nisso, o Grupo São Geraldo trouxe para o mercado a melhor e mais confiável água mineral de toda a região do Cariri e do Brasil. Reconhecida pela sua qualidade, pureza e leveza. Água Mineral São Geraldo é genuinamente caririense. Nas farmácias Gentil você encontra o maior sortimento de medicamentos, produtos de beleza, entre outros com preços mais baixos que você pode encontrar. Nas farmácias Gentil você afere sua pressão arterial sem custos com profissionais especializados. Atende 24 horas para seu maior conforto e segurança. É só ligar para uma das farmácias Gentil que você recebe o seu medicamento na sua casa. Você encontra uma farmácia Gentil em Juazeiro e Crato. Afinal, são 7 unidades, sempre uma pertinho de você. Se você tem o hábito de tomar aquele café de manhã com um pão macio, gostoso e de qualidade, a indústria de pães Pão Nosso contribui para que esse momento seja ainda mais saboroso. Produtos com uma higiene que você só encontra em nossos produtos. A indústria de pães Pão Nosso está localizada na rua Marcos José Rodrigues, número 36, segunda etapa, Novo Juazeiro, em Juazeiro do Norte, Ceará. Central de Vendas, 3571-6313. Pensando em fazer a festa da criançada, vou te recomendar a maior distribuidora de doces da região, a distribuidora Judebalas. Lá você encontra tudo para fazer a sua festa, como biscoito, bombons, chiclete, chocolate, pipoca, pirulito, salgadinhos e muito mais. Na distribuidora Judebalas você encontra todas as delícias com preços pequenininhos para fazer a sua festa e a festa da criançada. A Judebalas está disponível para melhor atendê-lo e deixar sua vida mais doce e mais saborosa. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com o Dr. Francisco Wildes de Oliveira, ele que é professor universitário de Direito Tributário, um estudioso no assunto, é doutorando em Administração Pública, é auditor fiscal do Tesouro Estadual e também professor universitário, como eu já falei, conversando com a gente, tirando todas as dúvidas sobre ICMS, legislação do estado do Ceará. Mas eu tenho mais uma novidade para você. Você acessando o Google Play, você vai baixar o aplicativo do programa Café com Leite e lá nós temos uma novidade. É o Guia Café com Leite, onde você terá no seu bolso e nas suas mãos todas as informações sobre a região do Cariri, endereços de médicos, de profissionais de contabilidade, advogados, supermercados, enfim, de todas as formas você vai ter esse acesso. É só baixar no Google Play. Quero também agradecer a você que fez a sua doação de sangue lá na Leite Contabilidade. Muito obrigado, foi um ato de amor. Esperamos você na nossa próxima campanha, foi muito valiosa. Lembre-se, agende-se e não deixe de fazer a sua doação de sangue na próxima campanha da Leite Contabilidade.
Você sabia que, com o advento da reforma trabalhista que entrou em vigor no último dia 11 de novembro de 2017, nada mudou no tocante à sua quantidade de horas trabalhadas mensalmente. Diariamente você vai continuar trabalhando 8 horas, semanalmente 44 horas, mensalmente 220 horas. Caso exceda, será contada como horas extras. Doutor Wildes, sobre essa questão desse fundo FEF, né? Fundo de Estabilização. Estabilidade fiscal, né? Doutor, isso não foi mais um tributo para o contribuinte, doutor, que o Estado instituiu? Na verdade, foi uma complementação de uma parte da renúncia fiscal, né? Os estados, como você tem acompanhado, eles estão a vivenciar uma crise fiscal em face da recessão, certo, que retirou uma boa parte da arrecadação, os investimentos pararam, né? E parando os investimentos, a renda em geral caiu. Nesse aspecto, eles tiveram que negociar com o governo federal as dívidas dos estados, também dos municípios, e com o compromisso de equilibrar as finanças estaduais. Casos mais críticos, por exemplo, está Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, que são estados ricos, né? Mas que, apesar disso, atrasaram um compromisso, inclusive com servidores públicos, né? Você vê o Rio de Janeiro parcelando pagamento dos servidores. O Estado do Ceará, como vinha no ritmo relativamente bem assistido, bem acompanhado pelos respectivos secretários de Fazenda, já há várias administrações, não teve tanto quanto esse impacto em face da recessão. Mas aí também, como a folha cresce e a economia caiu entre 2016 e 2015, algo em torno de 7,5% da economia, também sofreu a necessidade de reorganizar as finanças públicas. Por isso foi instituído. E aí instituiu o FEF, que corresponde até de 0 a 10% do benefício fiscal que alguns segmentos, como por exemplo a FDI, tinha em termos de diferimento de ICMS. Foi uma arrecadação um pouco que compensou alguma perca, né, anterior, algo em torno de 100 milhões de reais. E não aumentou, na verdade, retirou o benefício, né, um pouquinho do benefício. Reduziu o benefício, né? E para algumas faixas etárias de financiamento. Isso, no caso da indústria, para quem tem um faturamento de 12 milhões, e no caso do comércio atacadista, para quem tem um faturamento proporcional a este valor. Não pesou tanto por conta de que quem teve um desempenho satisfatório de arrecadação não precisou contribuir com o FEF, né? Certo. Mas houve a necessidade realmente de complementar. De passagem que o Estado do Ceará, como o senhor disse, foi apenas um momento de equilíbrio, né? Sim. Mas o Estado do Ceará hoje é um dos estados que nós temos o orgulho de dizer que é um dos poucos estados que está com suas finanças em dias, né, doutor? Isso. O Estado tem sempre perseguido o intuito de fazer com que a parte das receitas sejam investidos e atraiam mais capitais de fora para a exemplo agora do Hub, né, que está sendo implantado em Fortaleza, no Ceará, e outros investimentos externos que está se negociando com chineses, né, e israelenses também, né? E isso só traz benefício para o Estado. Só traz benefício, né? O Estado, quando dá uma garantia de que há uma responsabilidade fiscal, o empresário se sente mais seguro em investir no Estado. Isso é positivo em termos
de economia como um todo, né? Evidentemente que a pesquisa da Firjan, que dá o primeiro lugar de equilíbrio fiscal ao estado do Ceará, ele tem que ser lido em termos econômicos financeiros, mas há ainda um déficit social que o estado está a perseguir em termos, por exemplo, de IDH, que é o 17º da federação, em termos de renda per capita, né, que também está muito abaixo da média, um pouco abaixo da média nacional, e que são índices que fazem com que a qualidade de vida do cidadão esteja satisfatória. Então, uma coisa é o financeiro, outra coisa é o social. O social, né? Que é o objetivo de tudo, que é o objetivo último de todo o governo, fazer com que haja equidade entre os cidadãos, né? Certo. Mas isso é uma preocupação constante do governo do estado, governador Camilo Santana, e a gente vem observando que diante de tantos, por exemplo, os estados que o senhor citou aí no sul e sudeste, vem mantendo esse equilíbrio. Lógico, a crise é nacional, né? A crise é mundial, né? É mundial, de um certo aspecto. E de certa forma isso vem causando sérios danos, e para se manter, aí eu trago a situação para o lado privado e digo, as empresas para se manterem também, doutor, está difícil, não está fácil, em detrimento desses problemas financeiros. Né? Tem um componente político que está entrando aí no cenário e que está, de uma certa forma, contaminando o cenário econômico, né? Alguns investimentos não são feitos por conta de não se saber, por exemplo, para onde vai a administração do país, qual é a opção política estamos que o país, né, vai adotar no futuro. Sim. Exatamente. Que cabe a cada um refletir. Uma coisa puxa a outra. Puxa a outra. Com o apoio da Marmoraria Juazeiro. Novembro, mês azul, mês de prevenção de câncer de próstata, e a Marmoraria Juazeiro tem descontos especiais para você. Portanto, se você está pensando em deixar sua residência ou empresa mais elegante, com produtos de qualidade, beleza e um ótimo custo-benefício, você vai encontrar tudo isso na Marmoraria Juazeiro. Porque, afinal de contas, a Marmoraria Juazeiro, em parceria com Arquitetos Ambientes Planejados, juntou tudo isso num só lugar, trazendo mais praticidade, conforto e segurança. Na Marmoraria Juazeiro você vai encontrar o que há de melhor em mármore e granito na medida certa. Venha para a Marmoraria Juazeiro e faça já o seu orçamento sem nenhum custo e transforme os seus sonhos em plena realidade. Avenida Padre Cícero 4442 e atendendo também pelo telefone 3571-1551. Marmoraria Juazeiro, tradição e credibilidade. Um abraço a todos que fazem a Marmoraria Juazeiro. Doutor, como o senhor disse, uma coisa puxa a outra, né? Essa questão política a nível nacional, isso torna um país desacreditado. Consequentemente, o medo do investimento se alastra, né? Isso causa sérios danos. Aí nós temos alguns, a gente pode chamar até nichos de mercado, como estados como o Ceará, que tem uma boa seriedade na administração das finanças, fazem com que o planejamento das empresas facilite a opção de transferir, por exemplo, uma planta para o estado do Ceará. Sim. E isso gera renda, gera benefício. O estado já investiu 21% da sua receita corrente líquida. Hoje investe 11%. É o estado que relativamente mais investe, que é o maior investidor de receita corrente líquida, é o estado do Ceará, 11%. A nível Brasil. A nível de Brasil, isso. Informações importantes aqui. O programa Café com Leite está sempre trazendo para grandes profissionais, como o doutor Wildes aqui, para nos manter informados acerca desses detalhes. Inclusive, quero convidá-lo em breve aqui para tratarmos assuntos econômicos. Nossa economia regional. Eu vou daqui a pouquinho conversar com ele sobre esse assunto. Mas, doutor, eu vou pedir permissão para falar aqui nas Farmácias Gentil, que é um patrocinador que apoia o programa Café com Leite. Agora eu vou falar para você na maior rede de farmácias da região, Farmácias Gentil. Nas Farmácias Gentil, você vai encontrar o maior sortimento de medicamentos, produtos de beleza e bem-estar, entre outros, com preços mais acessíveis que você possa encontrar.
Nas farmácias Gentil, você vai aferir sua pressão arterial sem nenhum custo, com profissionais especializados. Atende 24 horas para seu maior conforto e segurança. É só ligar para uma das farmácias Gentil que você recebe o medicamento em sua casa sem nenhum custo adicional. Você encontra uma farmácia Gentil em Juazeiro e Crato, afinal são 7 unidades com uma sempre pertinho de você, 24 horas por dia. Farmácia Gentil, mais opção para a sua saúde. Doutor, outro ponto importante que eu queria ainda voltar, nós estamos chegando ao final do programa, essa questão do Simples Nacional. Né? Porque está chegando, nós estamos às margens da nova lei, né? No ano novo e tal, e a preocupação ela tem que se anteceder, ela tem que ser agora a preocupação. Eu não posso me preocupar depois que a lei já estiver em voga, né? Essa questão... Na verdade, boa parte dela já está em vigor, né? Já está, mas essa que vem agora... Incluindo aí pra... o novo refinanciamento, né, do refinanciamento das dívidas dos micro e pequenos empresários, né? Que já está em vigor, né? Que você pode parcelar uma vez por ano só, né? Uma vez por ano. Né? Bom, aí vem essa questão aí que o senhor estava falando no bloco anterior, na questão da ascensão, a tentativa do equilíbrio das alíquotas para quando ele sair do Simples, ele não sentir tanto impacto. Sim. Né? Mas antes eu queria externar assim o nosso sentimento e dizer que o Simples Nacional é o imposto mais, na verdade não é imposto, né? É uma forma de tributação, né? É um sistema de tributação. É um sistema, mas eu vou usar aqui como imposto porque o nosso querido telespectador vai entender. O Simples Nacional é o tributo, eu vou usar essa expressão, me perdoe, mais complexo que existe no Brasil. Porque antes, até hoje, nós temos um pouco mais de 50 tabelas a serem aplicadas, né? Na verdade, elas foram simplificadas agora, né? Que vão, mas entram em vigor hoje, nós estamos aí em 2017. Exatamente. Serão 5 tabelas a partir de 2018. Perfeito, E a tentativa é fazer com que o BAC, o esforço fiscal do pequeno e micro e pequeno empresário não seja tão forte quando ele crescer. Sim. Ele vai conviver no mundo dos grandes empresários, médios e grandes empresários, sem que o sistema tributário dele seja mudado, digamos assim, de uma forma muito brusca. Agressiva, né? Agressiva. Então, criou-se um dispositivo que faz com que a regra de passagem seja mais amenizada. A gente pode fazer uma leitura similar com o que o Estado do Ceará faz com a tributação do ITCD, o tributo sobre propriedades imóveis, né? Transmissão, causa-morte e doação. Então, temos uma faixa de 3 alíquotas, só para simplificar o cálculo, 2, 4 e 6%. E chega até 8%. Sim. Então, aquelas pequenas propriedades que forem transmitidas com valor, por exemplo, 50 mil, aí deve ser tributada com a alíquota de 2%. Se o bem transmitido chegar a 100 mil, vai ser transmitido 50 mil com 2% e os outros 50 mil com 6%, até que se encha, então obedece a essa ordem crescente. Sim, exatamente. Há uma proporcionalidade e uma progressividade na tributação. Muito bom. Então esse sistema deve ser aplicado também ao Simples, o que não vai causar tanto sufoco, né, para o contribuinte quando ele crescer, que é o objetivo de todo negociante, de todo empresário, é crescer, né? Mas eu ainda volto a insistir na questão, doutor, do cálculo do custo, porque, por exemplo, tem algumas atividades que ela pode oscilar do anexo 3 para o anexo 5, ou 6, não me recordo agora, pode haver essa oscilação em detrimento do percentual da folha de pagamento. Então, quer dizer, sim, isso vai fazer com que o empresário perca o controle do custo dele. Esse mês ele vai entrar na tabela 3, no outro ele vai para a seguinte, enfim. Isso é altamente prejudicial nesse aspecto. Tem realmente esse problema.
mas principalmente no setor de serviços, sim, né? Sim. Porque no comércio e na indústria, eu acho que está mais ou menos pacificado. Né? Está mais ou menos pacificado. Isso em termos... porque hoje tem o fenômeno da pejotização, né? Sim. Muitos colaboradores de empresa passaram a ser fornecedores das empresas, né? E aí isso criou também um problema de administração tributária. Mas acredito que esse pequeno problema logo deva ser corrigido, solucionado, porque a ideia é que o país cresça, que haja emprego e o retorno da renda nacional. Com certeza. Doutor, nós estamos chegando ao final do programa. A gente começa a conversar, quando a gente começa a se empolgar... Aí vem o tempo. Aí vem a produção para dizer, para. Tá certo. E eu quero agradecer aqui carinhosamente a sua participação hoje no nosso programa e dizer que o senhor tem livre acesso, sempre que tiver novidades, quando vier a Juazeiro visitar sua família, sua mãe, seus irmãos, seja muito bem-vindo e venha aqui ao nosso programa conversar com a gente. Será sempre muito bem recebido, não tenha dúvida disso. É uma enorme satisfação de estar aqui. A gente que já milita nessa área há algum tempo, praticamente 35 anos, né? A edição já dá a 15ª, praticamente uma edição a cada 3 anos, devido à carência do nosso público também de ter acesso mais direto à interpretação e à boa interpretação da norma. A gente sabe que o governo tem o SEBRAE, que auxilia os pequenos e médios negócios, mas sempre há necessidade de... Por exemplo, hoje eu trabalho no plantão tributário, supervisor lá no plantão tributário da Secretaria da Fazenda. E a gente vê que a ansiedade de alguns pequenos e médios empresários ainda é com relação a casos simples que, de uma certa forma, são tratados como um problema, né? como complexos, o que não são. E a gente tem... A obra tem essa intenção de tornar acessível a informação, a última informação, porque você sabe que uma boa informação torna o setor concorrencial algo mais humano, né, para quem está nessa seara. Sim. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Café com Leite, aqui pela TV Verde Vale. Continue nos assistindo nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, na rádio web Café com Leite, no aplicativo do programa, no site tvverdevale.tv e também no site programacafécomleite.com.br. Amanhã estaremos de volta com mais um convidado e um tema para você. E sábado, mais uma edição do Especial Saúde do programa Café com Leite. Um abraço a todos, tchau, até lá!